Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos! É um prazer estar aqui com vocês para a nossa primeira aula. Meu nome é Mariana, sou bióloga e doutora em botânica e ministrarei para vocês a disciplina Morfologia e Taxonomia de Espermatófitas. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam a apostila associada aos demais materiais complementares. Então vamos começar? Pois quero mais uma vez encantá-los com o mundo da botânica. A presente disciplina abordará morfologia e taxonomia de espermatófitas. Na primeira unidade, o discente vai estudar a caracterização geral das fanerógamas, onde o surgimento da semente foi um divisor de águas, pois possibilitou que o homem deixasse de ser nômade para ser agricultor, bem como a eliminação da necessidade de água para a fecundação. Já na segunda unidade, serão apresentadas a morfologia das raízes, caules e folhas, os sistemas de classificação para estes órgãos vegetativos e suas adaptações ao ambiente. A terceira unidade está composta da identificação das partes das flores, sementes e frutos, assim como da diferenciação dos seus diversos tipos, a cronologia de formação das sementes e dos frutos e sua importância econômica. Para a quarta unidade, será abordado os ciclos de vida das fanerógamas e os métodos de reprodução sexuados e assexuados, além de estudarmos as técnicas de reprodução assexuada. Os objetivos da disciplina é reconhecer a importância da morfologia e taxonomia das espermatófitas e identificar aspectos morfológicos e taxonômicos das mesmas e relacionar tais aspectos com seus ciclos de vida. Apontar a importância econômica, ecológica, medicinal e tecnológica dos principais grupos estudados. Diferenciar os principais grupos das espermatófitas. Reconhecer seus ciclos de vida e sua correlação com o meio em que vivem. Reconhecer o processo de classificação e identificação de espermatófitos, suas funções e inter-relações. A avaliação da disciplina será realizada por meio de atividade de aprendizagem, participação nos fóruns, prova e seminário. Sobre o seminário, falaremos sobre ele ao final dessa videoaula. Nesta videoaula, estudaremos a caracterização geral das fanerógamas em 2 capítulos, sendo o primeiro sobre as gimnospermas e o segundo angiospermas. Então vamos lá mergulhar no conhecimento sobre a morfologia e taxonomia destes grupos? O surgimento da semente foi um divisor de águas, pois possibilitou que o homem deixasse de ser nômade para ser agricultor. Todas as plantas com sementes possuem macrófilos e, para a formação das sementes, necessitam atender os seguintes pré-requisitos: heterosporia, retenção do único megásporo, desenvolvimento do embrião ou esporófito jovem dentro do megagametófago e tegumentos. Na primeira imagem, temos a reconstrução de um ramo fértil do Devoniano superior, mostrando 4 óvulos. As cúpulas que envolvem parcialmente os óvulos são arranjados em pares,
cada uma contendo 2 óvulos com a forma de frascos, com cerca de 4 milímetros de comprimento. O ápice de cada tegumento era lobado. Em B, temos o diagrama do óvulo, mostrando a posição de uma tétrade de megásporos. Os 3 megásporos abortados encontram-se no topo do megásporo funcional. Os lobos do tegumento formam uma micrópila rudimentar. Os pontos de interrogação indicam a suposta posição da nucela, que é a parte central, a mais importante de um óvulo de planta fanerogâmica. Em C, temos um megásporo. Este fóssil da Pensilvânia é a mais antiga estrutura semelhante a uma semente com cerca de 365 milhões de anos de idade. Todas as sementes consistem de embrião, alimento armazenado, que é o endosperma, e um envoltório derivado do tegumento. Nas gimnospermas, a reserva armazenada é o próprio gametófito feminino haploide. Os prováveis ancestrais das gimnospermas e das angiospermas são as progimnospermas, um grupo extinto de plantas vasculares sem sementes do Paleozoico. Entre os principais grupos extintos de gimnospermas estão as Pteridospermales, um grupo diverso e artificial, e as Benedictiales, ou cicacoides, que possuem folhas semelhantes às das cicadófitas, mas estruturas reprodutivas muito diferentes. Os óvulos, megasporângio mais tegumento, são expostos sobre a superfície de megasporófilos ou estruturas análogas. Na maturidade, o gametófito feminino da maioria das gimnospermas é uma estrutura multicelular com vários arquegônios. Os gametófitos masculinos desenvolvem-se no interior dos grãos de pólen. Os anterídeos estão ausentes em todas as plantas com sementes. Nas gimnospermas, os gametas masculinos aparecem diretamente das células espermatógenas, exceto nas cicadáceas, na figura à esquerda, e ginkgo, na figura à direita, que apresentam gametas flagelados. Estes gametas flagelados são chamados anterozoides, que desenvolvem-se em uma câmara polínica com líquido. Já os gametas das plantas com sementes são imóveis. Na imagem à direita, vemos o desenvolvimento do gametófito de ginkgo biloba. Na figura A, vemos que no início de seu desenvolvimento, o tubo polínico cresce em seu ápice e começa a formar o que se tornará uma estrutura haustorial altamente ramificada. O tubo polínico em ginkgo biloba cresce intercelularmente no nucelo. Na figura B, no final do desenvolvimento, a extremidade basal do tubo polínico dilata-se formando uma estrutura saculiforme, que contém os 2 gametas masculinos multiflagelados. Subsequentemente, a extremidade basal do tubo polínico rompe-se, liberando os 2 gametas masculinos anterozoides, que então nadam em direção às zoosferas contidas nos arquegônios do gametófito feminino. Nas plantas com sementes, a água já não é mais necessária para fornecer condições aos gametas de alcançarem a oosfera. Sendo assim, estes são desprovidos de flagelos. Ao invés disso, os gametas são conduzidos para as zoosferas por uma combinação de polinização e formação do tubo polínico. A polinização nas plantas com sementes é a transferência do pólen do microesporângio para o megaesporângio. Subsequentemente, um gameta do gametófito masculino, que é o grão de pólen germinado, se une com a oosfera, que na maioria das gimnospermas é localizada no arquegônio.
O segundo gameta aparentemente não é funcional, exceto talvez no gênero Ephedra, e desintegra. Após a fecundação nas plantas com sementes, cada óvulo se desenvolve em uma semente. Embora existam apenas cerca de 840 espécies de gimnospermas atuais, comparadas a pelo menos 300.000 espécies de angiospermas, determinadas espécies de gimnospermas são frequentemente dominantes em áreas muito amplas, tais como as taigas, extensas florestas temperadas do hemisfério norte ou a mata de araucárias na região sul do país, onde predomina o pinheiro do Pará, Araucária angustifolia. O nome gimnospermas, do grego gimnos nu e sperma semente, literalmente significa semente nua, se referindo à presença de óvulos e sementes expostos nas superfícies dos esporófilos ou de estruturas análogas. São plantas que não dependem da água para a reprodução. No entanto, as gimnospermas inferiores, Cicadófita e Ginkgófita, necessitam de um líquido secretado pelo óvulo para que os dois gametas masculinos, os anterozoides, nadem em direção às zoosferas, contidas nos arquegônios do gametófito feminino. O filo Cicadófita constitui-se de plantas semelhantes a palmeiras e são encontradas principalmente nas regiões tropicais e subtropicais do mundo. Consistem em 11 gêneros e 140 espécies. São ditos fósseis vivos devido à pequena diferença morfoanatômica existente entre os fósseis deste filo e as cicadáceas atuais. A maior parte das cicadáceas possui um porte mediano e algumas chegam a atingir 18 metros de altura. Muitas possuem um tronco bem constituído, que é densamente coberto por bases persistentes de antigas folhas caídas. As folhas funcionais agregam-se na ponta do caule, dando à planta um aspecto semelhante ao das palmeiras. Essas plantas apresentam crescimento secundário verdadeiro, embora lento, originado a partir de um câmbio vascular. As estruturas reprodutivas aqui são folhas reduzidas como esporângios, os quais se agregam formando um estróbilo junto ao ápice e têm sementes expostas em estruturas semelhantes a pinhas, que se formam no ápice. As cicas são plantas dioicas, ou seja, cada indivíduo só tem órgãos masculinos ou femininos. Os cones masculinos terminam normalmente em um espinho. Cada microesporófilo possui numerosos microesporângios, os sacos polínicos, na sua parte abaxial inferior. Cada microesporófilo possui numerosos microesporângios, os sacos polínicos, na sua parte abaxial ou inferior, que abrem por fendas para liberar os grãos de pólen, que são simbiformes e monossulcados. Os cones femininos têm os megaesporófilos organizados em espiral, com as folhas soltas ou imbricadas, mas com uma roseta terminal indeterminada, cujo eixo tem crescimento vegetativo contínuo. Cada folha é portadora de 2 a vários óvulos, raramente um único, soldados à margem do estipe e virados para fora. A lâmina, para além da região ovular, é larga e pode ter a margem pinatiforme, denteada ou inteira. O filo Ginkgófita é composto apenas pela espécie Ginkgo biloba, que é o único sobrevivente atual dessa linha evolutiva. É uma espécie quase extinta na natureza. Entretanto, como é bastante resistente à poluição do ar, é comum seu cultivo em cidades. A folha de Ginkgo biloba é facilmente identificada
por ter forma de leque ou flabelada, possuindo um padrão de nervura que se ramifica dicotomicamente, além de ser decídua. São árvores dioicas como as cicas, tendo árvores femininas e masculinas. Essa espécie tem óvulos e microesporângios em diferentes indivíduos. Os óvulos apresentam-se em pares na extremidade de pequenos pedúnculos e amadurecem somente no outono. Os microesporângios são unidos em estruturas estrobiliformes, cada um dos quais conduz 2 microesporângios. Suas características praticamente não tiveram mudanças nos últimos 80 milhões de anos. Porém, já não cresce espontaneamente pelo mundo e é conservada ao entorno de parques e jardins de templos na China e no Japão. Nos últimos 200 anos, mudas foram introduzidas em outras partes do mundo e se adaptou bem a parques e jardins de regiões temperadas. A planta é super resistente à poluição, por isso é muito encontrada em áreas urbanas. Por ter sobrevivido aos ataques de Hiroshima e Nagasaki e ter brotado numa terra totalmente devastada pela radiação, é considerada um símbolo de paz e longevidade na cultura oriental. Sendo bastante utilizada como planta medicinal, é rica em flavonoides e terpenoides, tendo assim uma forte ação anti-inflamatória e antioxidante. O filo Coniferófita constitui o maior e mais significativo filo das gimnospermas atuais, com cerca de 70 gêneros e 630 espécies. A esse filo pertence, por exemplo, a mais alta das plantas vasculares, a Sequoia sempervirens, a Araucária angustifolia, o pinheiro brasileiro e os pinheiros do gênero Pinus. Os pinheiros, representantes mais conhecidos desse filo, se caracterizam por uma disposição das folhas que é exclusiva em coníferas, sendo conspícuas e aciculares, ajustadas para a sobrevivência em condições áridas, pois possuem uma epiderme revestida de uma cutícula grossa, debaixo da qual se encontram uma ou mais camadas de células espessas, a hipoderme. Os estômatos, por sua vez, estão mergulhados abaixo da superfície da folha. O mesófilo é compacto e atravessado por grandes canais de resina, e há uma ou duas nervuras no centro da folha. Os megaesporângios e microesporângios nas coníferas apresentam-se em cones separados na mesma planta, sendo os cones femininos, chamados megaestróbilos, maiores e mais complexos que os masculinos, chamados de microestróbilos. As pinhas ou cones femininos são estruturas especializadas portadoras de sementes, exclusivas das coníferas, como abetos, cedros, pinheiros, ciprestes e píceas. As sementes são formadas dentro das pinhas. No pinheiro, o desenvolvimento pode durar até 3 anos. Pouco depois da maturação, as escamas protetoras abrem-se e liberam as sementes, as quais, quando comestíveis, são conhecidas por pinhão. O filo Gnetophyta é composto por cerca de 70 espécies que consistem de 3 gêneros: Gneto, Ephedra e Welwitschia. Esses gêneros são os mais relacionados às angiospermas que pertencem ao filo Anthophyta, com as quais partilham muitas características. O gênero Gneto, com cerca de 30 espécies, constitui-se de trepadeiras e árvores tropicais dotadas de grandes folhas coriáceas.
Pode ser encontrado ao longo dos trópicos úmidos, no Sudeste Asiático, África Ocidental, Fiji e no norte da América do Sul. Nas imagens podemos observar inflorescências megaesporangiadas em A, microesporangiadas em B e frutos e sementes carnosas em C. A maioria das espécies de guineto são comestíveis, nomeadamente as sementes carnosas, que podem ser torradas, e as folhas, que são usadas como vegetal. São também conhecidas aplicações na medicina tradicional. O gênero Ephedra, com cerca de 35 espécies, é representado por arbustos bastante ramificados, com pequenas folhas escamiformes e possuindo caules aparentemente articulados, o que assemelha superficialmente ao equisetum. O gênero Welwitschia é constituído por plantas que se conservam enterradas no solo arenoso, permanecendo exposto um disco côncavo, maciço e lenhoso, o qual conduz folhas em forma de longas faixas, cujo crescimento é contínuo. Ocorre em áreas desertas do sudoeste da África. É uma planta rasteira formada por um caule lenhoso que não cresce, uma enorme raiz aprumada e duas folhas apenas, provenientes dos cotilédones da semente. As folhas, em forma de fita larga, continuam a crescer durante toda a vida da planta, uma vez que possuem meristemas basais. Com o tempo, as folhas podem atingir mais de 2 metros de comprimento e tornam-se esfarrapadas nas extremidades. É difícil avaliar a idade que essas plantas atingem, mas pensa-se que possam viver mais de 1000 anos. A Welwitschia mirabilis é uma planta dioica, ou seja, os cones ou estróbilos masculinos e femininos nascem em plantas diferentes. Tradicionalmente, essa espécie foi classificada como uma gimnosperma, juntamente com os pinheiros e plantas semelhantes, mas atualmente é classificada como uma guinetófita, uma divisão das plantas verdes que produzem sementes, as espermatófitas. Nas angiospermas surge uma estrutura própria para a reprodução, a flor, e uma estrutura que garante a proteção à dispersão da semente, o fruto. As angiospermas representam a maior parte das plantas atuais do mundo visível, as quais constituem o filo Antófita, o qual inclui pelo menos 290 mil espécies e possivelmente cerca de 450 espécies, sendo assim, de longe, o maior filo de organismos fotossintetizantes. As plantas com flores lembram as gimnospermas em seus aspectos reprodutivos essenciais, mas diferem em vários aspectos fundamentais. Nas sementes das angiospermas, por exemplo, o alimento armazenado é proveniente de um tecido triploide exclusivo, chamado endosperma. Os óvulos são envolvidos pelos megasporófilos, ou os carpelos. A característica reprodutiva distintiva das angiospermas, que é a flor, é caracterizada pela presença destes carpelos. Há nas angiospermas os 3 sistemas de tecidos, dérmico, vascular e parenquimatoso, presente em todos os órgãos da planta. Observamos também o crescimento primário e secundário de caules e raízes. Os tecidos vasculares primários, xilema e floema primários, o rastro foliar e a medula, se presentes, constituem o chamado cilindro central, ou estelo, seja na raiz ou no caule. 3 tipos básicos de estelo podem ser reconhecidos. Protostelo, no qual observamos uma coluna central sólida de tecido xilemático, circundado pelo floema e sem medula. Sifonostelo, no qual há uma coluna central de tecido parenquimatoso, a medula, onde os tecidos vasculares arrumam-se de maneira aleatória em torno da medula. E eustelo, constituído por um sistema de feixes isolados em torno de uma medula.
As características vegetativas das angiospermas são muito diversas. Elas variam em tamanho desde espécies de eucaliptos com mais de 100 metros de altura e 20 de circunferência, como mostra a figura, até algumas monocotiledôneas flutuantes e simples, a Wolffia, que mede até 1 milímetro de comprimento. O filo Anthophyta inclui duas classes, as monocotiledôneas, que são as Arecaceae, Musaceae, Poaceae, Liliaceae, Bromeliaceae, Agavaceae, Orquidáceae e outras, com cerca de 90 mil espécies, e as eudicotiledôneas, como as Anacardiaceae, Cactaceae, Fabaceae, Bignoniaceae, Brassicaceae, Rosaceae, Rutaceae, Malvaceae, Myrtaceae e outras, com cerca de 200 mil espécies. Como exemplos de diferentes famílias pertencentes às monocotiledôneas, podemos citar um membro da família das palmeiras, o coqueiro, Cocos nucifera. Lembrando que o coco é uma drupa, não uma noz ou castanha como a maioria das pessoas pensam. Na imagem seguinte, temos as flores e frutos de uma bananeira, chamado pelo nome científico Musa paradisíaca. A flor da bananeira tem ovário ínfero e o ápice do fruto tem cicatrizes deixadas pela queda das partes florais. E o arroz, Oryza sativa, que é um membro da família das gramíneas. Como exemplos das eudicotiledôneas, podemos citar a espécie Nenufa, de nome científico Nymphea odorata. A flor dessa espécie é bastante odorífera. A flor dessa espécie é bastante odorífera e possui numerosas pétalas e estames, sendo regular, isto é, com simetria actinomorfa. O gênero Nymphea é amplamente distribuído nas regiões tropicais e temperadas de todo o mundo. O cacto saguaro, de nome científico Carnegia gigantea, faz parte da família Cactácea, sendo nativo da região do deserto de Sonora, que abrange parte do México e Estados Unidos. Os cactos constituem um grupo que possui suas folhas modificadas em espinho, sendo esta uma estratégia adaptativa que favorece a economia hídrica e sua sobrevivência a ambientes ecologicamente extremos. Os cactos possuem cerca de 2.000 espécies, são encontrados quase que exclusivamente no Novo Mundo. Os caules suculentos, que armazenam água e possuem cloroplastos e assumem a função fotossintética das folhas. A espécie hepática americana pertence à família Ranunculácea e floresce em florestas decíduas nos Estados Unidos no começo da primavera. As flores não têm pétalas, mas possuem de 6 a 10 sépalas e numerosos estames e carpelos dispostos espiraladamente. Sendo as angiospermas o grupo com o maior número de espécies, é importante a diferenciação morfológica e anatômica de suas classes, monocotiledônea e eudicotiledônea, a fim de identificarmos as espécies que as compõem. As semelhanças entre esses dois grupos são bem maiores que as diferenças. Apesar disso, as duas classes são claramente reconhecíveis. As monocotiledôneas incluem plantas familiares como as gramíneas, lírios, íris, antúrios e palmeiras. As eudicotiledôneas incluem quase todas as árvores e arbustos conhecidos, exceto as gimnospermas, e a maioria das ervas, que são as plantas não lenhosas. Existem diferenças marcantes entre a morfologia e anatomia das monocotiledôneas e eudicotiledôneas, com relação às nervuras foliares, a quantidade de cotilédones na semente, a quantidade de pétalas na flor, a formação da raiz, a disposição do sistema vascular, morfologia do pólen, crescimento secundário e tipos de frutos e caule. Durante a evolução das plantas, houve uma redução na geração gametofítica,
e no tamanho do gametófito, bem como aumento na geração esporofítica e no tamanho do esporófito, conforme está ilustrado na figura. Evidências acumuladas durante décadas sugerem que as plantas com sementes desenvolveram-se a partir de progimnospermas, indicando ter sido essas o ancestral comum a todas as plantas com sementes. No entanto, muitos problemas ainda permanecem para serem resolvidos no desenvolvimento de um entendimento mais detalhado do início da evolução das plantas com sementes. O cladograma mostra as relações filogenéticas entre os principais grupos de embriófitas, ou seja, organismos com embriões multicelulares. As embriófitas, as plantas vasculares, as plantas com sementes e as angiospermas são grupos monofiléticos, enquanto as briófitas, as pteridófitas, as progimnospermas e as gimnospermas são grupos parafiléticos. Grupo monofilético refere-se a um conjunto de espécies que compartilham um ancestral comum. Também é usado para denominar um grupo que contém todos os descendentes de um ancestral comum. Grupo parafilético é o termo utilizado para caracterizar um grupo cujo ancestral comum mais próximo não é só do grupo, mas também de outros grupos. Como dica da semana, eu recomendo que vocês comecem o quanto antes a conhecer o livro de Peter Raven, o Biologia Vegetal, pois na maioria das disciplinas da botânica ele é uma bibliografia base. Coloquei ele na sala virtual dentro de uma pasta chamada Ampliação de Conhecimento. Outra dica é que acessem o site Movbot e Flora do Brasil, onde vocês poderão explorar e conhecer todas as famílias botânicas pertencentes às duas classes das angiospermas que estudamos hoje. Deixarei para vocês no tópico pertinente a esta aula vídeos, sites e artigos sobre cada tema abordado em nossas aulas. Lembre-se que as atividades avaliativas, provas e seminários serão preparados de acordo com o conteúdo dado na aula, caderno didático e materiais complementares. E isto inclui material extra que estou disponibilizando na sala virtual, ok? Finalizo esta aula apresentando para vocês o funcionamento do nosso seminário, onde a turma será dividida em 10 grupos de 5 pessoas para melhor desenvolvimento do aprendizado. Caro tutor, você já deve estar com os temas em mãos e que também estão disponíveis no AVA. E com isto, você deverá fazer um sorteio dos temas após a divisão dos grupos. Vamos aproveitar esses minutos restantes para a aula para realizar a primeira reunião do grupo, onde serão discutidos o tema sorteado. E com isso, vocês produzirão um relatório inicial sobre o tema e sobre o que foi discutido durante a reunião. Este relatório deverá ser feito à mão mesmo, contendo de 2 a 5 páginas. É muito importante que nessa primeira reunião vocês elejam o coordenador da equipe e o secretário, e lembre-se de também mencionar os eleitos no relatório, que deve ser entregue ao tutor ainda hoje. Este relatório será primordial para que vocês possam dar o primeiro passo para um seminário de sucesso. E com isto encerramos a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido o conteúdo que vimos hoje e busquem o conhecimento além do que foi falado nesta videoaula. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. Estudem a apostila e demais materiais recomendados na sala virtual. Bom relatório, bons estudos e até a próxima aula!